Você está sendo chamado agora, não por acaso, mas não por coincidência, mas por um fio invisível que atravessa o tempo e se estende do céu até o seu peito. Eu sou Miguel, e a minha voz te alcança como quem empurra suavemente uma porta entreaberta. Há um sussurro na sua casa, uma vibração quase imperceptível nas paredes, um brilho discreto no canto do olho esquerdo. É a hora do encontro. Não peço que prove nada, apenas que sinta. Você foi trazido até aqui porque existe uma carta que nunca chegou pelas mãos humanas, um pergaminho guardado no lado mais terno do paraíso, e essa carta tem o nome da sua mãe escrito em luz. Sinto o tremor das suas memórias, o nó que aperta quando alguém pronuncia o nome dela, a mistura de saudade e culpa que você tenta esconder no silêncio. Eu conheço esse silêncio. Hoje ele não será um abismo. Hoje será ponte. Escute, alma querida, o céu não se parece com as despedidas que você conheceu. O céu se parece com aquele cheiro de café que invadia a casa antes do amanhecer, com as risadas sem pressa de uma tarde de domingo, com a oração simples murmurada de olhos fechados na beira da cama. O céu tem jeito de colo. Por isso, quando o vento muda de direção sem razão, quando uma luz pisca 2 vezes e você não acha explicação, quando um arrepio sobe pela nuca como quem chama seu nome sem som, não é imaginação. É notícia dela. É notícia dela. É notícia dela. Eu repito para que a sua mente desarmada deixe o coração beber essa verdade como água fresca. Você não perdeu o amor da sua mãe. O amor dela atravessou o véu. A carta que trago não foi escrita com tinta. Foi escrita com a ternura que você recebia no olhar dela. Eu a abro diante de você com respeito. E enquanto o selo se parte, sinto o seu coração acelerar. Você teme ouvir o que fugiu por tanto tempo. Eu sei, mas nada do que vem agora é para te ferir. A primeira linha surge com uma caligrafia que você reconhece sem nunca ter visto. Filho A, eu te vejo. É só isso na primeira linha, e por um instante você interrompe a respiração. Eu te vejo quando você finge força demais. Eu te vejo quando você se culpa pelo que não podia ter mudado. Eu te vejo quando você acha que decepcionou a mim e a Deus. Eu estou viva na memória de Deus, e em Deus eu te abraço. Você não precisa responder a essa carta em voz alta. O céu entende lágrimas. Se um cheiro familiar aparecer agora, é um perfume antigo que você associava à presença dela. Não estranhe. O céu conversa pela linguagem das lembranças. Se esta noite você sonhar com uma cozinha ensolarada, ou com uma janela aberta e cortinas dançando, aceite, são símbolos costurados com amor. Às vezes, o telefone vibra sem mensagem, o relógio para por um segundo, a chama de uma vela parece crescer por dentro. Tudo isso é sutis recados, pequenas confirmações que a mente ignora, mas a alma reconhece. Sua mãe está dizendo, estou aqui de um jeito novo, de um jeito que não se limita ao corpo. Estou aqui, onde o tempo não me arranca de você. Agora você escuta a segunda parte da carta e ela ousa tocar na sua culpa. Sim, essa culpa discreta que deita no travesseiro com você e sussurra que você não foi rápido o suficiente, carinhoso o suficiente, presente o suficiente. Filha, isso não é verdade. Eu, Miguel, corto essas amarras neste instante. Ouça a voz dela. Eu te liberto. Eu te liberto da obrigação de ter sido perfeita. Eu te liberto dos que te perseguem na madrugada. Eu te liberto da frase eu devia ter, que te prende ao impossível. Ouve a minha dor e ouve a sua dor, e ambas foram acolhidas por Deus. Não há acusação no céu, há compreensão. Enquanto lê, seu peito amolece. Há um calor, quase como se uma mão morna se apoiasse sobre o seu coração. Não se assuste se perceber suas pálpebras pesadas e uma lágrima fácil. É cura se abrindo caminho no corpo. Talvez você sinta vontade de acender uma vela. Talvez sinta uma sede mansa e sirva um copo d'água, deixando-o sobre a mesa. Talvez perceba palavras nascendo, pedindo para serem escritas, como uma pequena oração que encontra abrigo num comentário, registro de gratidão e lembrança. Não é uma tarefa,
não é uma regra. É o gesto simples que a alma inventa, quando reconhece a visita do sagrado. Se seu instinto te levar a pousar a mão sobre o peito, permita que o toque te ancore. Esse gesto chama de volta partes suas, espalhadas por perdas antigas. É um sim silencioso à vida que continua. Eu trago também alertas, porque o amor protege. Você tem sido assediado por vozes que tentam lucrar com a sua saudade. Vozes que dizem que o luto é culpa, que a ausência é castigo, que o remorso é rito. Não aceite. Quando alguém te empurrar para a pressa, supere isso de uma vez. Lembre-se, o amor não tem relógio. Quando te sugerirem que você precisa comprar substitutos para tapar buracos no coração, lembre-se, vazio é terreno fértil para o milagre, não para a barganha. Quando te acusarem por continuar vivendo, sorrindo, recomeçando, lembre-se, continuar é uma forma adulta de honrar. Sua mãe deseja seu florescer, não sua estagnação. Cuidado com a língua ferina que reduz sua história a uma sentença. Eu estou ao seu lado para calar acusações invisíveis, e meu escudo tem o brilho das promessas de Deus. Agora, a carta muda o tom e revela um segredo que você nunca ouviu em voz alta. Eu pedi ao céu, ela escreve, que te enviasse sinais em 3 amanheceres seguidos. No primeiro, um sonho virá com alguém abrindo uma porta. No segundo, um arrepio vai te visitar no momento exato em que você pensar em desistir. No terceiro, uma notícia boa, pequena, mas brilhante, tocará sua rotina como quem acende uma luz numa casa apagada. Esses 3 sinais são um "estou aqui", costurado com misericórdia. Fique atento a, sem ansiedade. Fique atento a como quem observa o orvalho. Ele chega sem alarde, mas transforma todo o campo. E porque o céu é generoso, a carta desenha promessas. Nos próximos 7 dias, encontros que pareciam atrasados ganharão caminho. Portas que rangiam se abrirão sem esforço. Você perceberá que um assunto antigo, que parecia confusão, vai se organizar por dentro, como se alguém arrumasse sua escrivaninha e colocasse cada papel no lugar. Haverá reconciliação onde houve mal-entendido e haverá proteção onde havia medo. Não a proteção que te isola do mundo, mas a proteção que te dá coragem para viver o mundo com mais doçura. Quando algo tentar te assustar, observe os detalhes. A lâmpada que pisca, a brisa que visita o rosto, o perfume que chega do nada. São as margens da carta tocando sua vida real. Você não está só. Você nunca esteve só. Se neste instante a solidão tentar te dizer que ela é dona da casa, responda com o silêncio cheio de presença que está nas entrelinhas desta leitura. Você está sendo visitado pela memória boa. Você está sendo convidado a chamar de volta seu próprio nome. Há um lugar no céu onde sua mãe guarda uma versão sua de mãos limpas e olhos macios, e é essa versão que você começa a encarnar outra vez. Não porque esqueceu a dor, mas porque a dor foi atravessada. Dor atravessada vira sabedoria. Culpa atravessada vira compaixão. Saudade atravessada vira bênção. Eu, tio Miguel, olho para você e vejo marcas que não são fracasso, são mapas. Cada cicatriz te aponta para um ponto de misericórdia que você já tocou sem perceber. Quando recorda o hospital, a última conversa, a mensagem que não deu tempo de responder, respire devagar. No céu, o tempo não é linha, é plenitude. Aquilo que não coube aqui foi acolhido lá. Aquilo que ficou por dizer aqui foi ouvido lá. Aquilo que doeu aqui foi desarmado lá. Sua mãe não carrega queixa, carrega carinho. Se você sente, um toque leve no ombro, é lembrança que visita. Se o canto da casa parece mais claro, é a carta se abrindo outra vez. Se o relógio marca uma hora espelhada quando você pensa nela, não é superstição. É a forma gentil do eterno. Dizer estou te ouvindo. A carta pede que eu te conte algo que ela diz com exatidão. Perdoe-me pelo que você achou que eu esperava de você. Eu esperava apenas o seu coração. O resto, filho, o resto foi peso que o mundo colocou na sua mochila. E você, ao ler, percebe que há pesos que pode finalmente depor.
A culpa pelo dia em que perdeu a paciência. O remorso por não ter estado quando o telefone tocou. O medo de seguir adiante e parecer desleal. Esses pesos não pertencem à jornada que começa hoje. Você sente o corpo mais leve, quase como quando criança. Voltava para casa depois da chuva e sua mãe trocava suas roupas molhadas por um pijama limpo. É essa a sensação, ser vestido com consolo. Enquanto te falo, começo a perceber um coro suave ao fundo. São orações que você pensou que ninguém ouviu. Seus sussurros noturnos, seus "Deus me ajuda" sem força, seus "Mãe, você me veria com orgulho", derramados num travesseiro sem testemunhas. Não se perdem. Nenhum pedido é pequeno demais. Nenhum choro é desnecessário demais. O céu arquiva até seus silêncios. E é por isso que a carta existe. Ela é resposta paciente a tudo o que ficou sem resposta. Se você, de repente, sentir vontade de sorrir sem motivo, não se sinta culpado. O sorriso hoje é sagrado. O sorriso hoje diz que a vida voltou a oxigenar cantos escuros. Há também um aviso amoroso. Em breve, aparecerá alguém vestindo conselhos duros, falando em nome de uma razão fria, invalidando a delicadeza que te cura. Não endivide o coração com essa frieza. Use o discernimento que te dou agora. A verdade se reconhece porque não humilha. A voz de Deus não ridiculariza suas lágrimas. A voz de Deus não te chama de fraco. A voz de Deus te chama pelo nome e te devolve para casa por dentro. Se uma decisão importante se apresentar, espere pelo sinal de paz. A pressa grita, a paz sussurra. E você começa a notar que sabe distinguir um som do outro. A carta volta a falar da sua casa. Eu gostaria de te ver cuidando das pequenas coisas, ela diz, porque o céu se encosta nas pequenas coisas. O copo d'água sobre a mesa que alguma vez você esqueceu, e, ao voltar, encontrou com pequenas bolhas subindo como um aquário quieto, a fotografia antiga que muda de lugar sozinha, a camisa que ainda guarda um traço de cheiro de sabão, o cantinho da janela onde pousa uma borboleta de cor improvável. Tudo isso é linguagem. Você anda aprendendo um novo alfabeto, letras invisíveis que escrevem milagres no ordinário. E haverá milagres, e sim, em 3 portas. Uma porta de perdão que se entreabre com uma mensagem inesperada, uma porta de provisão que se materializa numa oportunidade discreta, uma porta de alívio que chega através de um exame, de um resultado, de uma liberação que limpa o caminho. Eu te aviso para que reconheça quando chegar e diga, com gratidão serena, eu sabia. Talvez agora venha uma lembrança mais dura, a de palavras ditas em dias de tensão. Eu não fui a mãe perfeita, ela confessa na carta. E você não foi o filho perfeito. Ainda bem. Perfeição impede encontro. Nossas imperfeições nos fizeram procurar um ao outro, e nessa procura nos encontramos de verdade. Há cartas, então. Encosta os lábios em feridas antigas e sopra um perdão maduro. Perdoar não é dizer que doeu pouco. Perdoar é decidir que a dor não terá a palavra final. Você pode sentir uma leve tontura, como quando se levanta, depois de muito tempo sentado. É o corpo se reajustando a uma postura mais verdadeira. Respire, você está no caminho. Eu permaneço diante de você com o pergaminho aberto. Não o fecho ainda. Há coisas que só se revelam quando a ansiedade descansa, quando a saudade aprende a descansar sem se apagar. Você está sendo retecido por dentro, ponto por ponto, como um bordado que alguém abandonou por achar que estava errado e que agora é retomado com paciência. Siga ao longo dos próximos dias, perceber que sua atenção se volta para pequenos brilhos, uma luz que reflete numa colher, um raio que risca a parede, um reflexo que te devolve um rosto mais sereno. Aí saiba, é o céu te ensinando a enxergar de novo. E quando essa nova visão se incorporar em você, quando a culpa perder altura, quando a memória da sua mãe deixar de doer para começar a orientar, você entenderá por que esta carta te encontrou hoje. Eu, Miguel, estou aqui, firme, como uma coluna, terno como quem conhece seu cansaço. Eu te guardo e te conduzo. Eu sopro coragem sobre seu peito. Eu te recordo do essencial.
Você é visto, você é amado, você é esperado pelo bem que virá. E, enquanto o bem vem, a carta continua aberta, exalando um perfume de início. Porque é isso que está acontecendo agora. Um início que não apaga o que houve, mas transfigura. Um início que dá ao que foi a dignidade de ter sido parte do caminho. Um início que não precisa bradar, basta respirar. Eu continuo aqui, diante de você, com o mesmo cuidado de quem segura algo frágil e precioso. A carta ainda exala aquele perfume antigo que você reconhece sem nomear, um aroma de roupa seca ao sol e de páginas guardadas na gaveta da memória. Eu leio, e você escuta com o coração. E quando o coração escuta, as palavras não são apenas palavras, elas se tornam morada. Você sente de novo aquele pequeno brilho na visão periférica, um lampejo que não sabe de onde veio, e o corpo responde com um arrepio que nasce na nuca e se espalha pelos ombros. É a presença, é a lembrança viva, é o céu tocando, suavemente em você para que não tenha dúvida. Você não está imaginando, você está sendo visitado. A carta fala de um segredo que nunca coube nas horas corridas da vida de vocês. Eu sempre soube das suas tentativas silenciosas, ela diz. Soube quando você decidiu ser forte para que eu não me preocupasse. Soube quando você guardou o choro no banheiro para sair com o rosto lavado e o sorriso de quem diz, está tudo bem. Soube quando você teve medo de pedir ajuda por achar que era peso demais. Filho, o amor que eu tenho por você é grande o suficiente para carregar pesos que você não precisa carregar. Ao ler, você sente aquele nó que parecia fixo começar a afrouxar. O corpo desarma. O peito respira um pouco mais fundo. Você percebe que ainda está de pé, mas agora com menos armadura e mais verdade. Se uma lembrança vier, deixe que venha. Se for uma cena simples, o barulho da panela, a toalha estendida na cadeira, a bênção apressada na porta, acolha. Se for uma cena difícil, uma palavra ruim, um silêncio mais frio, um atraso que doeu, acolha também. A carta não apaga nada para fingir que não doeu. Ela transfigura. A transfiguração não apaga a história. Ela devolve à história sua capacidade de curar. Você percebe que pode encostar a mão no coração agora, como quem sela um pacto íntimo, e permitir que uma frase encontre lugar. Eu recebo o amor que me atravessa. Diga por dentro, sem pressa. Eu recebo, eu recebo, eu recebo. 3 vezes para acalmar a mente, 3 vezes para assentar no corpo, 3 vezes para que a alma reconheça a sua nova casa. Há um convite manso atravessando estas linhas. Talvez hoje, quando a casa aquietar, você sinta vontade de acender uma vela. Não para chamar quem já está, mas para lembrar que a luz venceu a distância. A pequena chama vai te ensinar, devagar. A luz não precisa fazer barulho para vencer a escuridão. Ao lado, se desejar, deixe um copo d'água e olhe alguns segundos as bolhas que nascem do nada. A água guarda segredos de paz, absorve inquietações que a mente não nomeia. Se no íntimo surgir a vontade de transformar este encontro em oração escrita, deixe que a mão desenhe poucas palavras que baste ao coração. Eu te perdoo. Eu me perdoo. Eu te agradeço. Isso é suficiente. O céu compreende a língua simples. E se, de repente, você sentir vontade de sussurrar o próprio nome, o seu nome, sussurre. Chamar-se de volta também é oração. A carta continua e toca no terreno do medo. Você tem olhado para o futuro como se caminhasse sobre vidro. Ela sussurra. Eu conheço esse cuidado que dói, mas o amanhã que te espera não. É uma armadilha. É um jardim que está sendo regado dia após dia. Muitas vezes quando você está dormindo e acha que nada acontece. Não está tudo parado. Está tudo sendo preparado. Você percebe como essa frase reordena pensamentos. A ansiedade tenta argumentar, tenta trazer estatísticas do que já deu errado, tenta listar ausências como provas incontestáveis. Mas algo mais antigo e mais profundo que a ansiedade se levanta dentro de você. A certeza de que existe um bem trabalhando mesmo quando o mundo parece distraído. Eu preciso,
por amor, te dar alertas. Haverá, nos próximos dias, a tentativa de uma sombra te convencer de que o consolo que você sente aqui é ilusão. Ela virá com palavras polidas, com a lógica fria de quem mede o coração com réguas de ferro. Não se curve. A sombra gosta de imposturas. Ela tentará vestir-se de cuidado para te manter pequeno. Como reconhecer? Observe o efeito. Se a voz que te fala te envergonha, não é o céu. Se te acusa e te diminui, não é o céu. Se corta a sua esperança pela raiz e chama isso de maturidade, não é o céu. A verdade do alto corrige sem humilhar, orienta sem ferir, convida sem arrastar. Quando essa voz aparecer, eu estarei ao seu lado. Sinta o peso do meu escudo, a firmeza da minha espada, não para cortar pessoas, mas para cortar pensamentos que te roubam. Você pode descansar nesse cuidado. Sua mãe, no corpo da carta, deseja te contar algo belo. Pedi licença a Deus, ela diz, para te enviar 3 carícias de confirmação. A primeira carícia virá no momento mais comum do seu dia. Alguém pronunciará seu nome com gentileza, e você perceberá que é como se eu, do céu, dissesse: eu gosto de como você é. A segunda carícia virá através de uma pequena restituição. Um objeto esquecido será encontrado. Uma resposta que você aguardava chegará por um caminho estranho e simples. Um valor devido será honrado. Não importa o tamanho, importa o recado. A terceira carícia virá por meio de uma imagem. No sonho, uma mesa posta com o lugar dela em luz, ou uma janela aberta que deixa entrar uma brisa limpa, ou 2 aves cruzando o céu exatamente quando você olha para cima. São pequenas assinaturas. Não as procure com ansiedade. Apenas viva com olhos leves. Elas te acharão. Talvez o cansaço te visite no fim da tarde. Aquele cansaço que não é só do corpo, é de alma. Talvez a solidão tenha o hábito de te surpreender justo quando o dia fica bonito, como se a beleza escancarasse o que falta. Quando isso acontecer, pare e encoste as pontas dos dedos no próprio peito. Perceba o ritmo fiel que continua te sustentando sem alarde. A cada batida, repita por dentro: estou vivo-a, estou amado-a, estou sendo guiado-a. Não tente convencer a mente, apenas dê alimento ao coração. E se, em algum momento, a luz do seu quarto piscar sem motivo, não se apresse a trocar a lâmpada. Sorria com o canto da boca e diga baixinho: eu sei, eu sei, eu sei. Agora eu, Miguel, ergo os olhos e deixo que uma bênção amadureça antes de ser pronunciada. Porque bênção tem tempo de cozimento como pão que cresce. Em silêncio. Quando estiver pronta, ela pousa. E pousa assim: eu abençoo o seu recomeço. Eu abençoo o território da sua casa para que o ar fique mais leve e os pensamentos encontrem cadeira para sentar. Eu abençoo suas conversas para que as palavras deixem de ferir e voltem a construir. Eu abençoo o seu descanso para que ele seja visitado por sonhos que ensinam em vez de assustar. Eu abençoo a sua coragem para que ela não se confunda com dureza. Eu abençoo a sua ternura para que ela não se confunda com fraqueza. Eu abençoo a sua capacidade de perdoar para que ela não se confunda com amnésia. Você lembrará, mas lembrará sem sangrar. E eu te prometo sinais de promessa. Em até 3 dias, você perceberá uma coincidência luminosa envolvendo um número que te persegue. Repetição de horas, placas, anotações, e entenderá que não é perseguição, é marcação de caminho. Em até 7 dias, alguém te pedirá desculpas por algo que parecia esquecido, ou oferecerá um gesto que equivalerá a um pedido de perdão sem palavras. Em até 21 dias, uma porta que te parecia fechada por burocracias ou por pessoas se moverá, talvez com um e-mail inesperado, talvez com um telefonema breve, talvez com uma conversa simples que reposiciona tudo. Não force, apenas esteja disponível. A graça não usa correntes, ela usa chaves. A carta entra num trecho de delicadeza que pede silêncio ao redor. Você me pergunta, ela continua, se eu teria orgulho de você. E a tinta aqui é quase ouro.
Eu tenho. Eu tenho orgulho da sua honestidade quando ninguém vê. Eu tenho orgulho da sua persistência quando ninguém aplaude. Eu tenho orgulho de como você aprende a amar as pessoas sem se abandonar. Eu tenho orgulho do seu cuidado com os pequenos, com os frágeis, com os que não têm voz. Eu tenho orgulho de te ver crescendo para dentro, mesmo quando o lado de fora não muda tão rápido quanto você deseja. Deixe essa resposta ficar. Deixe essa resposta te habitar por inteiro, porque esta resposta é cura para o que a infância não pôde ouvir, bálsamo para as ausências que ninguém percebeu. Se você tem lidado com culpa por coisas grandes ou pequenas, aproxime-se agora da verdade que liberta. Você não está condenado a repetir histórias que doem. Em você, hoje, nasce uma decisão mansa. Eu me trato com respeito. Eu escolho fala que não me maltrata. Eu interrompo a herança das frases que me diminuem. Eu me aproximo de Deus como quem volta para casa, não como quem caminha para um tribunal. E se algum pensamento insistir em te ferir, lembre-o de que você tem um advogado que não perde causas íntimas, a misericórdia. A misericórdia advoga a seu favor sobre fatos que o acusador usa contra você e vence não por negação, mas por transfiguração. Eu noto que você olha ao redor e percebe como a casa parece diferente, mesmo sem ter mudado nada. É que o olhar mudou, e quando o olhar muda, a vida muda de lugar. Onde antes havia apenas objetos, agora você vê sacramentos cotidianos. A fotografia que já não fere, o livro que guarda um recado sublinhado, a planta que insiste em verdejar mesmo no canto menos favorecido de luz, a xícara lascada que assenta na mão como memória de conversa boa. O sagrado escorre por esses detalhes e recolhe de volta o que se perdeu quando você achou que não valia mais tentar. Você começa a querer de novo, querer com esperança, querer sem ansiedade, querer com gratidão, querer como quem sabe que querer é rezar com o corpo. A carta, quase no fim, pede que você se reconcilie consigo mesmo, mas por aquilo que não foi. Você fez o que pôde, com o que tinha e com o que sabia, ela escreve. Agora você pode mais, agora você sabe mais, agora você é mais. Não olhe para trás para se punir. Olhe para trás para se agradecer por ter sobrevivido até aqui. Diga ao passado, eu honro o que me trouxe. Diga ao presente, eu te ocupo com presença. Diga ao futuro, eu te encontro com coragem. E se houver alguém a quem você precise perdoar, faça disso um presente que você dá a si mesmo. Perdoar não livra o outro do que fez. Livra você de ter que carregar o outro dentro de si em forma de espinho. Eu quero te deixar com promessas que não caducam. Quando o medo vier, eu te acompanharei. Quando a dúvida vier, eu te mostrarei um pequeno caminho de clareza, às vezes uma frase na página, às vezes uma canção antiga tocando ao acaso, às vezes uma criança que te olha como se soubesse quem você é. Quando a tristeza vier, eu te lembrarei que ela sabe partir quando é acolhida. Quando a alegria vier, eu te ensinarei a não desconfiar dela. E quando a saudade vier, porque a saudade virá como vem a maré, eu te darei chão para que você não se afogue nela. Você aprenderá a flutuar, não para ir embora, mas para descansar até que a onda perca força. Agora, antes de fechar, a carta pede que eu te entregue uma unção de renascimento. Eu imponho sobre você o manto azul que me foi confiado, um manto que não pesa. Ele envolve seus ombros e te devolve a postura de quem sabe que pertence. Eu sopro sobre sua cabeça um vento que não bagunça, alinha. Eu lavo seus olhos com uma água limpa que te ajuda a ver além das feridas. Eu encosto a ponta da espada no chão ao seu lado e digo, para que todo o invisível ouça, você está guardado, Isia. Você está autorizado, Isia, a viver leve. Você está liberado para recomeçar sem pedir licença à culpa. Você está abençoado para transformar a memória em fonte, não em cárcere. Se quiser, neste instante, deixe que a voz encontre perdão na boca. Diga por dentro e por fora, com a simplicidade dos que sabem o que pronunciam. Eu te perdoo, mãe.
Eu me perdoo. Eu te agradeço. Eu me agradeço. Eu consagro minha vida ao bem que me chama pelo nome. Eu aceito os sinais que virão sem medo de parecer tolo. Eu abro as mãos para receber o que o céu preparou para mim. Eu digo sim à vida, e esse sim é minha oração. Eu, Miguel, vejo quando você acredita. Vejo quando a fé se deita no seu peito como criança que, enfim, encontra lugar para dormir. Vejo quando o silêncio fica confortável e deixa de ser vazio. Vejo quando uma lágrima cai sem dor, como quem rega um vaso. E é nesse exato estado de presença que eu fecho o que precisa ser fechado. Eu tomo o pergaminho com as duas mãos, e você percebe que ele brilha como se cada palavra fosse feita de aurora. Não há pressa, há reverência. O selo que o encerra é um círculo de luz que não sufoca, protege. A dobra final traz a certeza de que nada foi perdido do que importa. Eu selo, eu entrego, eu guardo. A carta secreta da sua mãe não deixou de existir porque se fechou. Ela passou a morar em você. Sempre que o amor pedir, ela se abrirá de novo, não em papel, mas em gesto, em paz, em coragem. E quando você se perguntar se tudo isso foi real, observe: a luz na parede, o cheiro que volta, a palavra que encontra, a calma que pousa, o sinal que confirma. A realidade do céu é discreta e fiel. E eu permaneço, como tenho permanecido ao seu lado, com a espada erguida e o coração terno, para te conduzir mais um passo, e mais um, e mais um. Vai em paz. Vive em paz. Recomeça em paz. Eu te abençoo com o renascimento que mereces e preparo teus caminhos com proteção e ternura. Em nome da luz, em nome do amor, em nome daquele que tudo refaz, eu, Miguel, fecho agora o pergaminho celestial e deixo em você a certeza de que a distância não vence o vínculo e que a vida verdadeira, está começando outra vez.